Marcos capítulo 5, versículo 25. Vou falar sobre uma mulher, que a Bíblia não diz o nome dela. Era uma mulher que não era ninguém. Eu vou perguntar a toda a igreja, com a liderança, com respeito à liderança. Hoje você veio aqui, mulheres, para ouvir algo da parte de Deus. Amém? Quando eu te fazer uma pergunta, é dentro da Bíblia. Ela não era ninguém, mas eu vou mandar você falar algo para o irmão que está no seu lado. Todas as mulheres, diz assim: eu, mulher, sou alguém muito importante para Deus. Mas só assim, com autoridade. Eu, mulher, sou muito importante para Deus. Porque tem vezes que tem mulheres que se olham no espelho, se acha gorda, se acha feia. Tem mulheres que acham que o cabelo é ruim, quer alisar. Tem mulheres que acham que está feia. Mas você é perfeita, porque você foi feita semelhança do Senhor. Amém? Amém? Vamos na palavra. Todos acharam? E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quando tinha, nada lhe aproveitava isso, isso a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na vestimenta, porque dizia-se tão somente que tocasse na veste. Israel, desculpa, igreja. Porque dizia-se tão somente tocasse em suas vestes, sararei. E logo se lhe cessou e fonte do sangue, e o seu corpo estava já curado daquele mal. E logo, conhecendo que havia virtude que sairia dele, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Alguém me tocou. E disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz que alguém me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem era, e fizera. Versículo 33. Então a mulher que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou, prostou-se, temendo e tremendo, aproximou, e diante dele disse-lhe: na verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Amém? Eu ia orar, mas a irmã já orou. Foi tanta oração, hoje eu já estou cheia da presença de Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. A palavra do Senhor diz que essa mulher, ela já tinha gastado tudo, ela tinha uma grande enfermidade. E eu estudando essa palavra, sempre quando eu estudo, Deus coloca no meu coração que ela tinha duas enfermidades. Uma era física e a outra era espiritual. A Bíblia diz que ela ouvia falar de Jesus. Ela foi em todos os lugares. Ela gastou tudo que tinha, todo o dinheiro que tinha. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela foi até ele. Tem um segredo para mim te falar nessa noite. Se você entrou com o coração aqui, quando as irmãs chamaram vocês aqui, mulheres, triste, angustiada, oprimida, sentindo algo diferente que não vem da parte de Deus, você hoje vai saber que você é alguém muito importante para Cristo. Porque se você não teve encontro com Deus, hoje nessa noite você vai ter um encontro com Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela precisava de um grande milagre. E tem vezes que nós mulheres precisamos de um grande milagre. Aí eu vou entrar com meu testemunho dentro da palavra e vou voltar com a palavra. Quando eu vim aqui, eu contei um pedacinho do meu testemunho. E quando hoje eu vinha para cá, eu não sabia que uma irmã ia me buscar. E eu falei para o meu esposo: eu quero que você vá comigo, porque você faz parte do meu testemunho. Porque no dia que eu vim era culto das mulheres somente, e ele não pôde vir. E eu falei assim: hoje eu quero que você esteja do meu lado, porque você é meu amor, e através de você eu conheci Jesus. Amém? A Bíblia diz que aquela mulher não conhecia Jesus. A Bíblia diz que quando a pessoa acontecia algo de alguma enfermidade, ou nascia coxo, ficava fora do arraial, ficava fora do meio da sociedade. Principalmente aquela mulher que estava com uma hemorragia
moradia. Ela não poderia ficar no meio da sociedade. E eu olho para mim quando eu olho para essa mulher. Por que para a senhora olha? Não essa mulher que está aqui. É uma mulher que eu vou falar que ela já morreu e que nasceu essa. Quando eu era criança, eu fui criada com um pai que era espírita. Eu estava orando aqui, pedindo a Deus que os jovens voltassem rápido, que eu prego também muito em grupos jovens. E quando eu era criança, eu lembro que eu tinha 8 anos, 7 anos de idade. Eu sempre, quando eu queria comer arroz, feijão, uma alimentação, o meu pai chegava e urinava nos nossos pratos, urinava nas panelas. Meu pai era um homem que quando tinha carne, ele mastigava a carne e colocava na minha boca, porque se eu não mastigasse, eu apanhava muito. Mas eu lembro que a minha mãe era uma católica, ela não conhecia Deus, nem meu pai conhecia Deus. Eu fui criada no lar sem ser evangélico. Você que é jovem, que é criado no lar evangélico, obedeça seu pai e sua mãe. Seja submissa, vocês mulheres, ao seu esposo também. Porque eu vou te mostrar o que é submissão a uma esposa com o seu esposo. Minha mãe não conhecia Deus, mas a minha mãe era paraibana. E ela veio da roça, do interior. Meu pai também. E ela era uma mulher muito rica. Meu pai acabou com todo o dinheiro dela numa mesa de jogo. E quando eu tinha 9 anos de idade, ele me pegou e fez algo que entristeceu o coração da minha mãe. Eu conto um segredo para vocês hoje. Depressão, mulheres, não vem da parte de Deus. A minha mãe teve uma depressão porque com 9 anos de idade, quando ela saiu para trabalhar e quando ela voltou, eu estava em cima de uma barraca, de uma madeira, gritando: Deus, me dá uma família. Eu lembro que a minha mãe, quando me viu sangrando da parte de baixo, ela olhava para mim e disse: eu sou culpada. E eu lembro que eu falei para ela: mãe, a senhora não é culpada. E de vez em quando os meus vizinhos, eu vou falar um pouco mais rápido por causa do horário, me levavam para a igreja, para falar de Deus para mim. Algumas igrejas evangélicas, eu ia escondida do meu pai, a minha mãe sempre deixava. E quando eu chegava, eu falava: mãe, existe um Deus que vai mudar a minha vida. Pode ter certeza que um dia, mãe, a minha vida não será do jeito que é hoje. Ela olhava para mim e dizia, com câncer da cabeça aos pés, e falava: minha filha, a minha mãe morreu de câncer, o meu pai morreu de câncer, os meus irmãos morreram de câncer. E eu falava com ela: a palavra tem muito poder. Por que a palavra tem muito poder? Porque essa mulher que estava 12 anos padecendo de um fluxo de sangue, ela, quando chegou no meio da multidão, ela perseverou com a fé dela. Ela falou com os lábios dela: se somente eu tocar na orla dele, eu sararei. A boca tem muito poder. E sempre eu aprendi com a palavra de Deus: é pela boca que colocamos brechas na nossa vida, para que nossa vida não venha a ser abençoada. E eu lembro que eu era uma criança muito triste, muito triste mesmo, muito angustiada, muito oprimida. Por quê? Porque o meu sonho, igreja, era sentar numa mesa com a família e ter um pai e uma mãe numa mesa e sentar e conversar. Hoje eu sento na minha mesa com a minha família. Eu queria ter somente uma família, eu queria ter carinho de pai e de mãe. A minha mãe não tinha tempo, a minha mãe criava porcos. Eu era criadora de porcos. Eu era uma menina com 7 anos de idade, no Rio de Janeiro. Eu saía da favela de Manguinhos, uma favela muito perigosa, ia para Benfica vestida de homem. O meu irmão saía de casa 1h da manhã para chegar às 3, 4h30 da manhã no Cadeg para catar lavagem, para dividir aquele mamão, aquela maçã, aquela fruta, para dividir para os porcos e para nós comermos. E o que eu digo dentro dessa palavra? Aquela mulher não conhecia Jesus, mas eu também não conhecia Jesus.
Eu ouvia falar de Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Eu tinha parentela que era religiosa. Viver uma religião é uma coisa, agora viver em Cristo é outra coisa. E minha parentela era religiosa. Tanto que quando eu chegava na casa da minha parentela para pedir um prato de comida, eles olhavam para mim e diziam: nem Deus te quer. Eu achava que Deus não me queria. Cresci uma criança revoltada. Virei menina de rua. Minha mãe faleceu. Os meus irmãos fomos para a rua. Meus irmãos se tornaram traficantes. Eu fui para a rua. Mas pela misericórdia infinita de Deus, Deus tinha uma promessa na minha vida. Quando Deus tem promessa da vida de um homem ou de uma mulher, Ele cumpre com a palavra dele. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe ainda estava viva. A minha mãe me colocou na casa de uma tia, minha irmã dela, que era religiosa. Se dizia, se falar da palavra de Deus. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, no nosso coração existe muito amor, muita alegria, muita paz. Amém, igreja? E ela olhava para mim e dizia: olha, o resto é ser de seus irmãos. Para comer aqui em casa tem que lavar, passar, cozinhar. E as roupas que você vai usar é dos outros, da minha filha usada. E o meu sonho, igreja, era comer uma maçã bem vermelhinha, bem grandinha. E um dia, pela primeira vez e última vez, eu roubei. Roubei uma maçã. E quando eu roubei aquela maçã, igreja, preste bem atenção, que você vai guardar isso para contar muito para muitas pessoas que você vai ganhar para Cristo. Em um ano no meu testemunho, em um ano, no começo da minha jornada, que ainda estou jovem, eu ganhei 1.730 almas. Quando eu cheguei na casa dessa minha tia, eu combinei com meu irmão, falei assim: vamos roubar uma maçã hoje? Ele disse: a nossa mãe ensinou que nós não podemos roubar. Se nós roubarmos, nós vamos ser presos. Eu disse: mas nós vamos roubar para encher a nossa barriga, porque eu sinto vontade de comer essa maçã. Ele disse: então vamos. Roubamos a maçã, né, numa madrugada. Se viemos embaixo da cama, mastigando aquela maçã tão macia, porque meu esposo gosta dessa pequenininha, eu gosto daquela grandona. E eu me escondi dentro e embaixo. Quando eu olhei, eu vi as perninhas da minha tia, eu comecei a tremer. E ali ela tinha preparado uma bacia assim de sal grosso. E ela me deu uma surra de cinto muito grande. Colocou eu nua, eu e meu irmão. E ela morava em Piabetá, fazia muito frio lá no Rio, em Piabetá. E eu apanhei muito. E não poderia chorar com lágrima, tinha que engolir a lágrima. Engole a lágrima, não pode chorar. Você roubou, você tem que pagar. E eu falei: nunca mais é de roubar, nunca mais roubei. Aprendi. E fui crescendo uma criança revoltada. Fui crescendo uma criança, uma jovem adolescente que não conhecia amor. Vocês pais, vocês mães, vocês mulheres, eu falo com vocês. Quando eu fui, aconteceu algo que meu pai fez comigo. Eu fui estupada pelo meu pai. Eu fiquei uma menina muito revoltada, sem amor, não acreditava em nada mais. Eu não acreditava no amor. Eu não acreditava em nada, porque as roupas que eu tinha eram usadas. Eu só andava descalço, eu não tinha o sapato. E hoje quantas mulheres tem só 2 pezinhos, mas tem 300 sapatos dentro do guarda-roupa? Amém? Tem vezes que tem mulheres que brigam até com seus esposos para comprar 50 sapatos por mês, né? Eu lembro que eu queria colocar uma roupa boa. Eu não curto muito Natal, não curto, mas curto muito a mesa do Natal. E eu tinha muita vontade de sentar numa mesa de Natal com o meu peru. Eu tinha muita vontade de sentar numa mesa de Natal e ter uma família. Eu só queria ter uma família. Só uma família, eu não queria mais nada. Eu só pedia a Deus uma família porque eu não conhecia Ele. E
Conforme eu fui crescendo, me tornei uma mulher adulta, com o coração duro. Me tornei uma mulher que ninguém me queria. Minha parentela não me queria. Ninguém. E quando eu olho para essa mulher, eu me vejo no meio de uma grande multidão. Ninguém me enxergava. Mas ninguém me enxergava. Mas um dia, mulheres, Deus trouxe um homem, servo do Senhor Altíssimo, e veio pregar a palavra de Deus para mim. E esse homem chegou perto de mim e disse: sabia que Jesus Cristo te ama e Ele tem um plano na sua vida? Eu creio, igreja, que Ele profetizou algo na minha vida muito grande. A boca nossa tem muito poder. Tudo que sai da nossa boca nós temos que saber o que sai. Porque quando Ele olhou para mim, eu era uma mulher de programa, uma prostituta, uma mulher que vendia o corpo para poder se alimentar, para poder se vestir. E um homem chamado Augusto chegou para mim e falou: Jesus falou para me casar com você. Eu lembro que quando ele olhou para mim e disse que queria casar comigo, eu disse: você está louco? Casar comigo? Meu pai não me quis, minha mãe morreu, meus irmãos, um dos meus irmãos morreram, um está desaparecido, eu só tenho eu e minha filha. No meu colo a minha filha estava. Eu disse: eu sou uma mendiga, fui uma menina de rua, eu nunca tive uma família, nunca tive uma casa. Você quer casar comigo? Você não quer deitar comigo, me pagar? Ele disse: não, porque um dia uma mulher chamada Solange, na minha cidade, no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda, disse que eu ia casar com uma mulher de fogo. Eu olhei para ele e disse assim: que fogo é esse? Que fogo é esse? Eu não conheço o fogo. O único fogo que eu conheço, que eu sou alcoólatra, eu bebo muito. Ele olhou para os meus olhos. Presta atenção, mulheres. Você que está lutando pelos seus filhos, seus esposos, que ainda não ganhou para Jesus, alguém da sua família, mulheres, continue orando. Quando a irmã falou sobre oração, eu já entrei na oração junto com vocês aqui, porque eu vivo para Cristo, a obra é para Cristo. E ele olhou para mim, ele não olhou como o homem olha, ele olhou como Cristo olha. Ele olhou para mim com Oséias, ele olhou para mim com amor, com carinho, ele olhou para mim e viu essa mulher que está aqui em cima hoje. A Bíblia diz que aquela mulher, quando ela tocou na alma de Jesus, ela não era ninguém. Isso por que você está dizendo que ela não era ninguém? Porque a Bíblia diz que Jesus disse: alguém me? De ninguém se tornou algo? E ela toda teimosa, porque a Bíblia diz que quando a mulher estava daquele jeito, não poderia ficar no meio da multidão. Ela chegou perto de Jesus e disse: foi eu, Senhor, que te toquei. Jesus disse: vá. Ele falou: filha, a tua fé. De ninguém ela se tornou alguém muito importante. E sempre quando eu pego essa palavra tão pequena, Deus fala muito ao meu coração sobre a minha vida. Mas a senhora estava com hemorragia? Eu não sabia que eu já estava com câncer. O meu esposo pregando para mim sobre Jesus. Ele passou 2 anos da vida dele dentro do quarto, orando. Hoje, era para mim falar isso para as mulheres, mas o meu esposo ficou 2 anos de joelho. Eu saía para a rua para beber. Quando eu voltava, olhava dentro de casa, olhava para aquele homem, ele sempre estava de joelho. E eu olhava para ele e falava assim: que Deus é esse que ele não para de orar por mim? E quando ele olhava para mim, eu ia na porta da igreja. Quantas vezes eu ia aborrecer ele lá, ele sendo presbítero da igreja, e eu gritava, e o pastor dele olhava e mandava ele para casa, e ele me levava abraçada. Chegava em casa, me dava um banho, me dava um café, e botava para dormir e dizia: Jesus te ama,
e eu também. Quantas vezes na madrugada eu acordava e olhava para ele e via que ele estava orando por mim, e eu falava: que Deus é esse que não desiste de mim? Porque esse homem não desiste de mim é porque ele tem Deus. Quantas vezes eu cheguei dentro da minha casa, eu morava no apartamento, eu colocava ele no lado de fora. Colocava, ele, quando eu acordava, eu falava: o que você está fazendo aí no lado de fora? Você me colocou. Eu não lembrava, desculpa. Ele: não tem problema, Jesus te ama e eu também. Igreja, eu fui uma pessoa que a minha parentela, quando eu tive depressão, me internou no hospital de louca. E eu chegava perto das minhas tias religiosas, vivia uma religião. Eu não vivo uma religião, eu vivo a palavra, eu vivo Cristo. É o reino que eu vivo. Ela olhava para mim e dizia: nem Deus te quer, sai da minha casa. Eu queria sentar, eu queria ter um carinho, ter um abraço e dizer alguém que dissesse para mim: eu te amo. Eu queria alguém que olhasse para mim como aquela mãe que está ali no colo e palpitasse e dissesse na hora de dormir: eu te amo. Mas só aconteceu isso depois de 2 anos, casada com o pastor Augusto, ele orando. E eu olhei para ele e disse: hoje eu vou na sua igreja. A palavra tem muito poder. Eu lembro de Ana. Todas as vezes que Ana, eu prego sobre essa mulher, eu lembro de Ana. Ana foi uma mulher que perseverou. Essa mulher perseverou. Nós, mulheres, temos que perseverar para que recebamos a nossa vitória. Como? Em oração. Sem oração não conseguimos chegar à intimidade com Deus, os milagres com Deus. Tanto que Deus usou meu esposo através da oração para me ganhar para Jesus. E quando eu cheguei naquela igreja, eu sentei lá atrás, porque se eu achava que se eu sentasse aqui na frente, alguém ia me chamar para me aceitar esse Deus, e esse Deus não me queria, porque eu aprendi de criança que Deus não me queria, por eu ser pobre, por eu ser uma menina que era de rua, por eu não ter família, por eu não ter parentela, por eu não ter amor de família. Então eu achava que Deus só queria os crentes. Preste bem atenção. Tem pessoas que têm tanto amor no coração, tem pessoas que querem ser mãe. Tem pessoas, mulheres aqui, o sonho é ser mãe. Tem mulheres que já foram mãe. Você que é mãe, cuide bastante dos teus filhos. Porque eu lembro, eu queria um abraço do meu pai, eu queria um abraço da minha mãe, eu queria um abraço deles. Quando a irmã orou sobre os antepassados, essa maldição foi quebrada sobre a minha vida. Porque quando eu entrei naquele lugar, eu aceitei esse Jesus. E no dia que eu tive um encontro, porque aquela mulher que tocou na orla dele, ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E quando nós, mulheres e homens, temos um verdadeiro encontro com Jesus, a felicidade vem ao nosso coração. E por que a senhora está chorando? Porque hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho um esposo que cuida de mim, mulheres. Hoje eu tenho um esposo que coloca a meia nos meus pés para dormir. Hoje eu tenho um esposo que leva café da cama para mim. Hoje eu tenho um esposo que me leva em todos os lugares para vir pegar o id da palavra do Senhor. Hoje eu tenho um esposo que me leva nos hospitais para vir fazer visita e orar. Hoje eu tenho um esposo que me tem uma família, os filhos lindos. Mas irmã, a senhora só tem uma filha. Eu tenho 2 filhos, do ventre um e o outro do coração, uma casada. Uma menina de rua se tornou uma mãe de uma arquiteta. Uma menina de rua que se tornou mãe
de crianças que estão na minha casa. Uma menina de rua que pega bolsas na rua e coloca dentro da minha casa. O que a senhora faz hoje? Cuido das meninas de ruas, cuido das almas, cuido das pessoas, cuido das almas. E por esses dias, um casal foi lá na minha casa e falou: uma senhora que nem me conhece e me deu de presente o que, pastor? O que? Roupas para as minhas filhas. A minha casa agora já está com 9 meninas. Eu criei 36 mulheres. Todas elas são formadas. Todas saíram do seu ventre. Não. Porque tudo que aconteceu comigo, eu tive um câncer. Quando eu aceitei Jesus por inteiro. Entrou uma felicidade, uma paz tão grande na minha vida, que quando eu descobri que eu estava com câncer, para mim eu já estava curada. Porque eu acho que tenho certeza, se eu tivesse ido àquela igreja e soubesse que eu estava com câncer, eu só ia buscar o milagre, não o dono do milagre. E Jesus me curou de câncer. Jesus me curou de 5 cânceres. Estou eu aqui pregando para essas mulheres valorosas, mulheres formosas, mulheres abençoadas por Deus. E se você hoje, jovens que fazem faculdade, tem algum sonho, pode ter certeza que Deus vai realizar na sua vida. Porque o meu esposo, ele profetizou na minha vida quando casou comigo, que eu seria uma mulher de Deus, que eu ia fazer a obra com ele, e hoje eu sou submissa a ele. Eu faço a obra com ele aonde o meu Senhor fala: vai fazer o ID, eis-me aqui, Senhor. Mulheres, eu vou falar hoje para você. Aquela mulher, quando tocou na orla de Jesus, ela teve um encontro verdadeiro com ele. Quando ela saiu dali curada, da alma e fisicamente. Não sinta tristeza se você está com um pouquinho de barriga. Vou falar para você, há uns anos atrás, uns aninhos atrás, eu era muito magra, e depois fui a 140, e só estou diminuindo, não fiz nenhuma dieta, só oro e faço jejum. Sabe por quê? Porque nós somos semelhança de Deus, nós somos alguém muito importante. Aqueles que olhavam para mim diziam que eu não era ninguém, eu olho para eles hoje e digo: preciso falar, eu sou alguém muito importante, sou filha do Rei. Sou filha do Rei, você é filha de Jesus Cristo, você é linda, você é perfeita. Não comece a falar que você está gorda, você está magra, que você precisa disso, você precisa daquilo. O mais importante é que você tem Jesus no coração. Eu sei que a irmã chamou as mulheres aqui na frente hoje, mas quando ela chamou aqui as mulheres, Deus já tinha colocado ao meu coração, quando eu estava de joelho essa tarde, quando a irmã me ligou. Eu estava de joelho para mim poder pegar esse microfone. Porque você pegar o microfone e subir no púlpito santo, nós temos que estar na santidade com Deus. Eu quero dizer para todas as mulheres, se você tem um sonho, Deus vai realizar. Amém? Deus vai realizar todos os seus sonhos. Todos. Eu tinha um sonho de sentar numa mesa com meus filhos. Durante muitos anos, eu não tive uma mesa, porque eu dei a minha vida à obra. Eu fiz um voto como Ana fez: Senhor, se o Senhor me curar, a minha vida será para a tua obra. Eu não dei 80%, eu dei 100%. Amém? Eu dei 100% porque eu estou no campo, eu não estou na minha cidade. E para onde Deus me enviar, eu vou para fazer a obra dele. Mas eu fiz um voto com Deus, que até a volta de Jesus,
eu ia pregar esse Cristo que mudou a minha vida, transformou a minha vida, fez uma mulher feliz. Sou uma mulher feliz hoje. Tanto que esse ano, depois de muitos anos, eu ganhei uma mesa. Mas eu ganhei uma mesa do meu sonho. Uma mesa do meu sonho. Tem pessoas que querem uma mesa de madeira, uma mesa. Eu ganhei uma mesa. E na noite de Natal desse ano, eu não curto Natal, mas eu curto a mesa, lembra? E eu orei. E meus filhos, minha filha chegou, meu genro chegou. E meus filhos lá em casa, meus filhos, todos os meus filhos. Eu tenho alguns filhos da Bahia que me chamam de manhã, né? Muitas meninas, que eu pego mais meninas. E elas todas estão lá em casa. E eu tenho um bazar, e elas vendendo, elas na rua evangelizando, algumas trabalham, todas elas estudam. E eu estava lavando o quintal. E através desse ministério eu fui abençoado. Através de toda essa igreja eu fui abençoado. Jesus, quando Ele quer, Ele abençoa. E o Senhor enviou um caminhão na minha porta. E quando chegou esse caminhão, eu me surpreendi. Eu olhei para meu esposo, ele me olhou. Porque meu esposo gosta muito de plantar. E nós temos um pé de mamão, está cheio de mamão. E toda a noite nós olhamos os mamões. E ele estava lá olhando. E quando era de manhã, ele olhou para mim e disse: chegou um caminhão. Está chamando Solange Couto. Eu disse: sou eu. Ó, é para a senhora. Eu disse: ó, não é para mim não, irmão. É para a senhora sim. E foi descendo cesta básica. E foi descendo arroz. E foi descendo feijão. E foi descendo comida. E foi descendo coisa e carne seca. E foi descendo coisa. E foi descendo coisa. E foi descendo coisa. E meus filhos foram dando glória a Deus. E quando eu entrei dentro de casa, eles estavam todos de joelho. E eu olhei para eles e falei: por que vocês estão todos de joelho? Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. E eu comecei a chorar. Eles falaram: nós vamos sentar numa mesa do seu sonho, mãe. Começamos a fazer a comida. E quando chegou a tarde, chega um casal e disse: olha, nós trouxemos um peru para a senhora. Um peru para mais de 30 pessoas. Eu disse, eu chorei, abracei, orei eles, agradeci a Deus. Falei: muito obrigado. E eles foram embora. Quando eles saíram, chegou mais um casal e trouxe mais um peru. E foi 6 perus, igreja. Dá para bem, igreja. E acha isso. Só que os outros perus vêm todos assados. Foi chegando empadão, lasanha. E foi chegando comida. E eu fui enchendo as mesas. E quando eu sentei na mesa, aquele grito que eu dei para Deus: Deus, me dá uma família. Ele me respondeu. Eu sentei na mesa e disse: graça te dou, Senhor, pela minha família que o Senhor me deu. Mas, irmã, a senhora acha a família menina de rua? Eu sou uma ex-menina de rua. Eu tenho que cuidar daqueles que não conhecem a Cristo. E todos eles são felizes. E hoje eu tenho uma família. Por que a senhora está chorando? Porque todas as vezes que eu lembro que Jesus me deu uma família, é a maior felicidade. É a maior alegria. Quando os irmãos estavam louvando o hino aqui, eu quase chorei, me segurei para não chorar. Porque o hino que eles louvaram foi de agradecimento. Eles louvaram o último, antes do penúltimo. Eles louvaram aqui. Eu senti a presença de Deus, como eu senti naquela mesa. Deus me curou de câncer. Eu era mulher que eu era depressiva. Eu tinha problema de nervos. Eu tive derrame. Olha o meu rosto, hoje eu enxergo. A minha boca voltou para o lugar. A minha língua não dava para me falar direito. E pela glória do Senhor eu já estou